Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, mas agradecer assim de uma maneira efusiva, porque a integração dessas três religiões hoje aqui mostra que as pessoas que estão aqui são pessoas de boa vontade e são pessoas interessadas no próximo. E, sobretudo, entender e respeitar a diferença desse próximo. Eu estou com o relógio aqui, vou tentar ser pontual como foi o professor Mário. Mas eu tenho, antes disso, uma advertência assim, praticamente desconhecida. Hoje, ser muçulmano, de acordo com a nossa mídia, como a mídia vem deturpando, é quase que sinônimo de terrorismo ou de uma pessoa que você tem que tomar muito cuidado. É lamentável isto, é muito lamentável. Estão jogando a história de uma civilização brilhante que trouxe conhecimento para o Ocidente, presenteou o Ocidente com filosofia, com conhecimento sobre vários aspectos. Mas, muito pelo contrário, eu gostaria de dizer que o islamismo considera Buda como um profeta. Ao contrário do que muita gente pensa. E um profeta é algo nobre, é uma pessoa que intelige coisas que as pessoas comuns não inteligem. Jesus Cristo, também no Islã, é um profeta, dos importantes profetas, como Buda. Então, podemos, eu e o Mário, o professor Mário, discutir sobre o fato de ele ser, de Cristo ser profeta para o Islã e não filho de Deus, por exemplo. Mas isso é uma outra coisa. Mesmo o islamismo discordando da concepção da Santíssima Trindade, considera o cristianismo como uma religião monoteísta. Então, isso já é algo interessante. Portanto, o islamismo acredita que Deus enviou à Terra cerca de 120 mil profetas. Alguns são conhecidos, mais ou menos, outros nós não conhecemos. E o Islã tem um lema muito interessante que diz assim, o profeta Muhammad diz assim, eu não vim senão para continuar as mensagens anteriores. Eu não vim senão para divulgar a mensagem dos que me antecederam a toda a humanidade. Então, na realidade, nós não temos tanta diferença. Como o professor Mário disse, se o cristianismo está embasado no Antigo Testamento, o islamismo é parente próximo do judaísmo. Tem a mesma origem abraâmica e somos também semitas. Então, eu acredito que, se for pela religião, nós não temos nada para brigar. Nós não temos motivo para brigar se é que nós somos religiosos mesmos. Agora, se utiliza a religião de uma outra maneira, daí é problema desse que utiliza. Bom, esse é o tema, né? Eu vou tentar pular aquilo que eu, por causa do tempo. Se me permitem, antes, só rapidinho sobre o conceito de bioética, porque nós não podemos esquecer que os conceitos e o corpus teórico que a bioética quer pôr para as pessoas, ele já está presente nas outras religiões. Quero dizer, nas religiões. O que a bioética hoje propõe, e alguns, com toda a honestidade, querem colocar conceitualmente, do ponto de vista de bioética, as religiões já estavam vivendo isso há muito tempo. Então, não há nada de novo, acredito, naquilo que a bioética está querendo pleitear.
é que a ciência é muito mais nova do que a religião. A religião é um dos elementos mais antigos em termos de conhecimento. Muito bem. A primeira obra interessante, ou das interessantes que surgiram sobre o conceito de bioética, foi na década de 70, de 71. Até então, a bioética era uma relação de médico e paciente. Mas vejam, se eu digo médico-paciente, eu tenho que me lembrar que tanto o médico como o paciente são duas pessoas. Então, é uma relação entre pessoas, que infelizmente, aos poucos, do ponto de vista científico, começou a se tornar, começou a se comprometer. Esse relacionamento, não estou dizendo que a ciência é ruim, não. Começou a se comprometer do ponto de vista do relacionamento de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. O paciente, ele é paciente, mas não deixa de ser pessoa. Ele é primeiro pessoa, depois ele se tornou paciente. Bom, logo em seguida aparecem outros estudiosos propondo novos conceitos sobre a bioética, querendo dizer, bom, não é uma simples relação médico-paciente, porque o médico, ele não está tratando apenas uma doença, ou uma enfermidade. O médico está tratando de uma pessoa que tem uma enfermidade. Então, ele não pode fazer essa separação, a enfermidade do paciente. E a gente sabe que isso acontece. O homem é um todo. Diante de Deus, o homem, no islamismo, ele é alma, ele é corpo, e são coisas indissociáveis. No momento em que eu desalmar, entre parênteses, este homem, eu estou desrespeitando este homem. Então, eu não posso dizer assim, olha, mande o próximo enfermo, ou mande o próximo, sabe? Não é assim. Mande fulano. Bom, isso também é com relação ao surgimento da bioética. Agora, em 79 surge aí sim uma obra interessante, com uma reflexão muito mais aprofundada sobre esta questão da bioética, em não ser apenas uma relação médico-paciente. Quer dizer, é uma relação de um profissional, com certeza, que está diante de uma pessoa. Vejam que a questão da pessoa, do ponto de vista de qualquer área de conhecimento, ela não pode deixar de lado que a pessoa é um indivíduo. E do ponto de vista filosófico, antropológico, ele pertence ao princípio da individuação. Ou seja, este indivíduo com esta característica, com esse jeito, com esse nome, com esse aspecto, ele é único. Ele é insubstituível na sua pessoa. É o princípio de individuação. Veja quantos nós somos aqui. Nós pertencemos a uma mesma espécie, mas nós somos diferentes quando nos olhamos. Mas a nossa essência é a mesma. Esta é a questão. As últimas palavras aqui do professor Mário podem nos levar para isso. Falando dos diferentes, que nós temos que aceitar o diferente, não importa como ele é, e só assim nós vamos nos entender, exatamente pelo princípio da individuação. Qualquer um de vocês aqui é insubstituível, não há como, não que seja o melhor ou o pior, nós estamos falando do ponto de vista da criação, ele é um indivíduo insubstituível. Muito bem. Então, nesta obra nova, eles propõem uma coisa muito antiga do ponto de vista das religiões, muito antiga do ponto de vista das religiões, porém nova do ponto de vista da bioética. Nova, 70, do ponto de vista da história, é um bebê que está de fraldas ainda, não significa nada.
historicamente, 50, 60 anos, a coisa está começando a se estabelecer. Então, esses autores, eles dizem, olha, do ponto de vista da bioética, ela deve levar em consideração o seguinte: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Olhem para qualquer religião que vocês quiserem, que nós vamos ver que isto está presente. Está presente. Veja as sabedorias budistas. Veja o que Cristo disse. Veja o que Muhammad, entre parênteses, conhecido impropriamente entre nós por Maomé, disse. Veja o que Abraão, o que Moisés, e assim por diante. Não foge disso. E daí eles estabeleceram, e veja, como médicos, isso que é o interessante, como médicos, estabeleceram o seguinte: autonomia é o governo pessoal do eu. Quando se diz o eu, está dizendo eu como um ser humano. Nós todos temos esta autonomia do eu. Porque, pensem, assim, por um minuto, eu me dou conta que eu existo. Eu me dou conta que devo ser respeitado, que eu tenho que um lugar para morar, eu tenho que comer, eu tenho que estudar. É este eu. É exatamente este eu que eles estão falando que eu devo governar. Quer dizer, esse pessoal aqui viveu muito tempo em hospitais e sabe que muitas vezes o sujeito que está naquele leito, ele não governa mais o eu. Quer dizer, fazem dele aquilo que o protocolo do hospital manda. Não estou dizendo que está errado, mas não se pode deixar de lado que esse cidadão tem autonomia. Bom, esta autonomia, segundo eles, é um autogovernar-se. Imagine no momento em que eu não puder mais opinar sobre a minha pessoa, sobre o eu. É difícil. Direito de liberdade. A liberdade é um direito nosso desde que nós nascemos. Se fulano ou ciclano ainda está pensando em nos dar liberdade, ele já está atrasado no tempo. Nós já nascemos com essa liberdade. O que nós fazemos aqui é acentuar cada vez mais, ou tentar acentuar cada vez mais, esta nossa liberdade. Privacidade. Bom, não precisa nem falar, né? A privacidade é um direito nosso também. Pertencer a si mesmo. Esse pertencer a si mesmo é ter o direito, por exemplo, de dizer, olha, eu prefiro isto ou aquilo. Eu tenho um exemplo aqui assim, muito concreto a respeito disso. No exterior, uma vez eu estava num país e tinha uma senhora muçulmana e ela estava coberta, cobria o cabelo com um véu, estava num leito, numa cama do hospital. E a pior situação para ela era tirar aquele véu e mostrar seu cabelo. Ela não queria tirar aquele véu, porque ela a vida inteira usou e faz parte da religião dela. Então, repare, se ela não pertencer a si mesma, se ela não tiver uma escolha individual, se ela não tiver liberdade da vontade, que a gente chama em psicologia de volição, esta senhora realmente vai sofrer. Esta senhora particularmente vai sofrer. Então precisou explicar ao médico, ela não sabia falar o idioma, né? Precisou explicar ao médico, olha, o fato de esta senhora tirar o véu vai modificar a estrutura dela inteirinha. Ela vai se sentir envergonhada, ela vai se sentir despida e assim por diante. Felizmente o médico entendeu, falou, não há problema nenhum. Então nós vamos arrumar um tecido esterilizado
porque ela vê o que ele fala e ela fica do jeito que ela se sentir bem. Isso sim é respeitar o outro. Porque o médico podia dizer, não, aqui dentro quem manda sou eu. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Bom, não maleficência, é não causar dano, veja, intencionalmente. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos a nossa intenção. Eu posso aqui estar orando, né, humildemente diante de todos, mas no meu íntimo, na minha intenção, ninguém está lendo isto. E a valentia está exatamente aqui, fazer as coisas intencionalmente. Esta intenção faz parte da nossa racionalidade. Beneficência. Bom, a beneficência é uma questão de alteridade. É sempre tentar fazer o bem. Veja, é uma ação que pode não me trazer lucros materiais, mas ela me traz lucros morais. Muitas pessoas que estão aqui hoje são voluntárias, ou não, acho que a maioria é voluntária. Bom, esses voluntários, eles estão tendo, ou vão ter depois uma satisfação moral de terem servido aos outros. Isso é uma beneficência. E isto as religiões vêm pregando há muito tempo. Então vejam que na década de 70 a bioética estava se esforçando em mostrar isso, enquanto que há milhares de anos as religiões vêm postulando isto. Bom, vamos aqui. Bom, a questão da justiça, nós temos dois eminentes desembargadores aqui. Isso, a questão da justiça, sabemos que é o ponto-chave hoje da nossa civilização, sobretudo no momento em que nós estamos passando. Me desculpe se tem algum advogado aqui, mas eu ouvi uma vez uma coisa que gravou em mim. Disse assim: muitas vezes a justiça vem pelo malabarismo do advogado. Mas não é bem assim. Não é bem assim. No fundo, a justiça ela é um valor em si mesmo, e é o tratamento equitativo e apropriado, né, levando em consideração aquilo que é devido às pessoas. Bom, portanto, se é uma questão de justiça, é uma questão ética. Note, nem tudo que é legal é ético, mas o contrário é verdadeiro. Tudo que é ético é justo. Quer dizer, pode ter uma lei que não seja ética. Eu posso dar um exemplo. A tabela do imposto de renda que nós praticamos, ela foi corrigida, né, a menos, quer dizer, menos do que a inflação. Não é isso? Esta é uma coisa que é legal, mas que não é ética. Aí alguém pensa, mas como assim? Se ela é legal, não é ética? Sim, porque a lei tem certos parâmetros para se estabelecer, para estabelecer aquilo que ela quer. Então, mas a justiça não. A justiça nunca exclui a ética. Então, do ponto de vista ético, a bioética aqui está salva também. Então, aquilo que é ético, não tenho dúvida que ele vai direto para a esfera da justiça. Bom, quero ver, eu acho que pulei aqui, tá. Então, assim sendo, pode-se dizer que a bioética, sob o ponto de vista da ética, já que estamos falando em ética e justiça, do ponto de vista da ética, estuda os problemas advenientes, e parece isso uma coisa assim que está menosprezando a ciência, mas não é. Estuda os problemas advenientes do progresso científico. Vejam que hoje nós temos grandes especializações da medicina. Tem médico que trata apenas da mão, outro do braço, outro do pé, outro só da cabeça. Então,
é um problema muito sério, porque não dá para dizer assim, hoje vou operar uma mão. Ou, lá no hospital assim, olha, traz a próxima cabeça. Não pode. Veja, essa cabeça pertence a alguém. Esta cabeça pertence a alguém. A especialização é uma das coisas mais fantásticas do ponto de vista tanto ético, como bioético, como filosófico, como médico, sob qualquer aspecto. Só que eu não posso perder, veja, do ponto de vista religioso, eu não posso perder o todo, que é o homem. Né? Eu não posso perder o todo, que é o homem. Portanto, ela estuda problemas éticos advenientes da pesquisa científica, quer dizer, do desenvolvimento científico, que é espetacular. Hoje nós temos cirurgias muito pequenas, assim, são pouquíssimo invasivas. Quer dizer, com um buraco lá você tem um aparelho que chega em lugares do corpo impressionante, não precisa abrir. Isto é ótimo. Só que humanismo e ciência precisam andar juntos aos olhos das religiões. Eu não posso desumanizar a medicina. Bom, o médico não pode apenas interferir na anormalidade biológica de uma pessoa. Quer dizer, do ponto de vista bioético, da bioética, o médico ele não pode interferir, ele não pode olhar só a doença. Ele está tratando de uma pessoa. Então, quem será que é anterior? Se a gente for pela lógica, existe uma questão de anterioridade e posterioridade. O homem é anterior à enfermidade. Então, vejam, é a enfermidade que está no homem e não o homem na enfermidade. Se a gente inverter esta ordem, nós estamos massacrando a ética e a própria bioética. A enfermidade, ela pertence ao homem e não o contrário. Não é que o homem está na enfermidade. A enfermidade aí vai se tornar uma entidade. Quer dizer, entitativamente, daí a enfermidade vai ser mais importante do que o próprio homem. Ela é importantíssima, mas não se pode esquecer que ela pertence a uma pessoa. Está, infelizmente, numa pessoa. Bom, se não pensassem, do ponto de vista da ética e, consequentemente, da bioética, o médico será apenas um técnico. E mais nada. O que ninguém quer ser. Felizmente, nós estamos percebendo que o esforço da bioética hoje, por exemplo, o islamismo, que é a parte que, como diz o espanhol, que nos toca aqui, ele apoia assim a ciência em todos os aspectos, desde que não desumanize a pessoa. Não há problemas com relação a transplante, com relação à transfusão, com relação à substituição de algum órgão, de colocar prótese, mas desde que o homem seja respeitado. Então, se o homem não for tratado de uma maneira ética digna, a bioética considera que, então, esse médico ele é apenas um técnico. A gente está percebendo agora, felizmente, que está voltando a figura do médico clínico geral, de família. Eu estou percebendo aqui em Curitiba alguns nomes surgindo, e são pessoas que têm uma visão do todo da pessoa. Parece-me que a superespecialização, ela trouxe um descrédito para o clínico geral. Mas hoje, os médicos que estão aqui sabem quanto é importante um clínico geral. E eu me lembro de criança, a família inteira ia num médico, o doutor Escaramuza, ali na Praça Zacarias. Ia pai, mãe, filho. Hoje você falar isso
é muito estranho. Mas o clínico geral é uma pessoa importantíssima. Ela está olhando a pessoa como um todo, e não apenas como um técnico. Bom, isso aí também... Agora chegamos chegamos no tema mesmo. O surgimento do Islã de uma maneira extremamente rápida, porque não é disso que nós queremos falar, mas é mostrar que, de acordo com o Islã, a bioética está se comportando como todas as religiões se comportam há milhares de anos. O Islã surgiu na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita, no século VII. Surgiu, e cujo divulgador é o profeta Muhammad, né? Ou Maomé, nascido em 570 e falecido em 632. Esta religião, aliás, nasceu na Ásia também, viu, professor Marco? Na Ásia. Aliás, eu não sei o que tem naquela terra lá. Tem alguma coisa, aquele deserto lá, né? Que as pessoas... Você pode ver que as religiões, as grandes religiões, estão naquele lugar lá. Né? Naquele Ásia, um pouco para cima, Oriente longínquo. Bom, então esse surgimento do Islã vai modificar um pouquinho a história. Notem, os 5 pilares do islamismo, rapidamente, para a gente concluir com a visão de bioética e de dignidade humana do ponto de vista do Islã. Os 5 pilares são, o primeiro deles, e é imprescindível, a unicidade de Deus. Quer dizer, o islamismo acredita que Deus é único e não tem associados. A unicidade de Deus é algo rigoroso dentro do Islã. Então, a unicidade de Deus, a prática da oração, todo muçulmano, ele tem por obrigação 5 vezes ao dia rezar. Bom, tem religiões que rezam muito mais do que isto, e por muito mais horas. Tem religiões que refletem e que sentam para meditar por várias horas ao dia. Então, a oração, ela é praticamente presente em todas as religiões. E qual é o papel da oração? É a ligação do ser humano com alguém que ele considera superior. É um esforço desta pessoa para inteligir alguém que é superior e como fonte de inspiração para o desenvolvimento do meu conhecimento, da minha sabedoria e para o estabelecimento do próprio eu. Então, e a prática do jejum, o jejum existe em todas as religiões, de diversas maneiras, só que o jejum no Islã ele é considerado como a vitória das paixões, né? A vitória do intelecto sobre as paixões. Porque a pessoa que passa tanto tempo sem comer, digamos meia hora, 1 hora, um dia, entendeu? Ela sente fome, ela sente sede, mas ela consegue se conter. Então ela consegue, é o domínio, né? O intelecto domina essas paixões. Porque é uma coisa temporária, você não vai ficar para sempre. Existe toda uma filosofia do jejum, que também não vem ao caso a explicar, né? Penúltimo mandamento do Islã é o chamado zakat, que é uma doação canônica, diria assim. É uma doação aos necessitados que tem caráter canônico. Toda pessoa, todo muçulmano, no final do ano, depois de pagar todas as suas contas, alimentação, saúde, trabalho, roupa, automóvel, se sobrar alguma coisa, ele tem por obrigação doar algo disso para os necessitados. Agora, se ele tiver necessitado, ele é proibido de ajudar o necessitado, porque ele está numa condição igual. E esta é uma prática que no mundo muçulmano é muito forte. Tem instituições religiosas que recebem essas doações
que tem dinheiro, tem um orçamento quase igual ao do governo. É uma doação que não tem nada a ver com imposto de renda, não tem imposto sobre isso. O governo não pode chegar perto desse dinheiro que é doado. É um sistema de organização um pouco complexo, mas que dá certo porque essas instituições, elas recebem essas doações e repassam para as pessoas realmente necessitadas. Bom, e o último é a peregrinação à cidade sagrada de Meca, pelo menos uma vez na vida, para quem tem condições físicas e financeiras, que é o chamado Hajj. Agora, o que significa, né, o que significam esses 5 pilares da religião muçulmana? Bom, antes disso, o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. É um livro revelado ao profeta, e não foi um livro escrito por ninguém, não é um livro que alguém escreveu, algum profeta ou algum apóstolo, não, é um livro que foi revelado, o profeta repassou essa revelação aos escribas, e esses escribas e alguns memorizadores guardaram, e depois foi editado um livro, ou se quiserem, compilado, este livro. Existe historicidade sobre isso também. Quem sabe um dia, né? O professor Mário estava falando, isso podemos na outra vez. Quem sabe um dia a gente escolhe temas pontuais para falar, que é uma história bastante interessante, e é um livro pequeno, razoavelmente pequeno, feito de 114 capítulos, que tem uma historicidade interessante, e ele rege exatamente as leis islâmicas. Bom, veja, agora chegamos no ponto mais interessante. Por que esses 5 preceitos? Por que esses 5 mandamentos a todas as pessoas? Então, são prescritos ao ser humano para que tenha uma saúde mental e física adequadas. Saúde mental e física adequadas. É que o ritual, por exemplo, da oração no Islã, ele tem umas certas exigências de higiene. No islamismo, você não pode fazer a tua oração, por exemplo, se você fez uma necessidade fisiológica, qualquer uma, você tem que se lavar com água. Então, para fazer oração, você tem que estar, né, na condição desta higiene. Para você se colocar diante de alguém que se considera superior, pode ser Deus ou um outro nome, você precisa intencionalmente estar voltado para Ele. E isto, na realidade, enriquece, desenvolve o nosso intelecto. Porque quanto mais eu conheço este elemento, este algo que eu considero superior, né? Quanto mais eu conheço as perfeições, por exemplo, do universo. Né? Conhecer a criatura pela criação. Bom, então, a fim de preservar a sua dignidade, então aí começa o que nos interessa. Porque a dignidade não é algo que se compra, ele não é algo quantitativo. A dignidade é um valor qualitativo, é um valor por si mesmo. Se alguém aqui não vai ter ninguém, mas se alguém for desrespeitoso com uma pessoa, não significa que o respeito é algo ruim. O respeito continua sendo bom. Apenas alguém agiu de uma maneira desrespeitosa. Há valores que por si mesmos se sustentam. A dignidade é uma delas. O amor é outro que por si mesmo se sustenta. O respeito por si mesmo se sustenta. Quer dizer, as pessoas se vão, mas o respeito continua, né, por si mesmo. Não matar é um mandamento que se mantém por si mesmo, porque a vida é algo, é um valor por si mesmo. Então,
como um ser racional capaz de aperfeiçoar-se segundo a sua natureza. Porque o ser humano não nasceu para ficar estático. O ser humano, com o potencial que tem, nasceu com o compromisso ético de educar-se. Né? Esta é a dignidade do ser humano. Quer dizer, a bioética, se ela não levar em conta esta dignidade, aquilo que na década de 70 começaram a pensar, e já estava no judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo e outras religiões há muito tempo. E a pessoa que tem sua dignidade desrespeitada, ela diminui nela o grau de humanismo. Você está diminuindo o grau de humanismo nela. Não importa quem seja, porque diante de Deus, todas as pessoas são iguais. Não importa a condição social nesse caso. Bom, daí um motivo de se exigir da bioética que contemple o ser humano e a vida como algo transcendente. Ora, transcender aqui significa transcender o simples olhar para um corpo. Um corpo. Você está olhando esse corpo, mas este corpo, este púlpito, esta mesa é concreta, mas existem coisas que não são concretas, que eu não conheço pelos meus sentidos. Por exemplo, visão, audição, tato. Deus é uma delas. Então, é algo transcendental, é algo metafísico, quer dizer, que transcende o mundo concreto. Então, a bioética precisa contemplar o ser humano como alguém que tem corpo. É difícil falar em alma, mas que tem alma e que tem sentimentos, que precisa de respeitabilidade, ou seja, como indivíduo, aquilo que a gente dizia antes, o princípio de individuação. Cada um de nós é insubstituível. Imagine você, digamos, você gosta de um rapaz. Você gosta daquele rapaz. Daí chega alguém e diz para você, olha, goste daquele ali. Não tem como. Se você ama aquele rapaz ali, não é simples dizer, não, ame aquele ali. Não tem. Ah, mas aquele ali é mais bonito. Você não está aí indo pelo bonito. Aquela pessoa para você é tudo. Então, é uma decisão que você tomou a favor do ser existir daquela pessoa. Não importa se é feia ou se é bonita. Então, são coisas desse tipo. O princípio de individuação é exatamente esse. Quer dizer, a pessoa é uma pessoa única. Daí porque toda esta respeitabilidade. A dignidade da vida e do ser humano é um valor qualitativo. Quer dizer, não é mercadoria, pessoal. A dignidade não é mercadoria. Do ponto de vista ético e bioético, eu não posso chegar e dizer, quanto será que vale aquele doente que está lá deitado? Não tem, para a família dele não tem valor. Então, ele é quantitativo, ele tem valor de ser humano, ele tem valor axiológico, quer dizer, valores que não estão na dimensão do quantitativo, mas estão na dimensão do qualitativo. E são esses que se mantêm por si mesmos. Eu tenho 5 minutos ou já passou? 5. Obrigado. Pela bondade, né? Bom, então, é um valor qualitativo. Está na esfera do axiológico. Pessoal, axiologia em filosofia é o estudo dos valores. E valor é uma não indiferença com relação a alguma coisa. É algo que eu prezo. É algo que naturalmente eu me solidarizo com ele, eu tenho aderência a ele. Respeito, família,
amor, vida, tudo isso são valores. Quer dizer, queira ou não queira, são valores, eles se autossustentam. Bom, vamos adiante. Não tem preço quantitativo, não posso comprar. Mais um motivo para a bioética considerar a dignidade da vida como valor metafísico. Repare, valor metafísico, do grego metatoi physikos, ou seja, aquilo que vem depois do físico, aquilo que vem depois do concreto. Ou seja, eu não sou apenas corpo. Eu estou falando da perspectiva islâmica. Alguém pode me contestar, não tem problema. Eu sou corpo e eu tenho uma alma e eu tenho racionalidade. Este é o meu diferencial. Então, quando você estuda, por exemplo, se Deus existe ou não, você está pisando no campo chamado metafísica. Quer dizer, está naquilo que ultrapassa o mundo físico. Diante de Deus, a dignidade da vida é incondicional. Repito, do ponto de vista islâmico. Se tiver alguém aqui que seja absolutamente descrédulo, ele é incrédulo, não há problema nenhum. Respeito à posição, eu vou ter o meu argumento e ele vai ter o dele. Mas no Islã, a perspectiva é esta: diante de Deus, a dignidade da vida é incondicional. Quer dizer, não está sujeita às leis. A vida, o sujeito pode estar, mas a vida, né, ela é um dom que Deus deu ou infundiu nas pessoas. E, ainda, ela é estendível a todas as pessoas, independentemente de status. E eu acredito que no momento em que nós tivermos uma situação social, política, educacional, de saúde, de moradia, pensando assim, o mundo será melhor. Hoje nós sabemos que tem pessoas que não têm acesso à medicina e à educação por falta de recursos. E não adianta a gente dizer que não. Tem pessoas que não têm acesso exatamente por falta de recursos. Então, é estendível a todas as pessoas, independentemente de status. Eu coloquei entre aspas, porque o ser humano é que criou esse status. O ouro, pessoal, o ouro que as pessoas usam, né, ele é um motivo de adorno. Na natureza, ele é um elemento como qualquer outro. É o homem que elevou o ouro à categoria de status social. Então, mais ou menos por aí que nós temos que pensar bioeticamente na questão da dignidade, né, e da harmonia do ser humano. Então, eu não vejo nenhum desacordo entre as três religiões que hoje estão aqui. Budismo, cristianismo e islamismo, com relação a essa concepção da dignidade da vida. Não há. Vocês podem procurar, vocês vão ver que podem ter ditos e caminhos diferentes, mas todos querem a mesma coisa. E felizmente que queiram a mesma coisa. Os profetas, de acordo com o Islã, que vieram para cá, eles vieram para certas épocas para continuar a mensagem do outro, porque as épocas estão mudando. Então era necessário que houvessem novas mensagens. E não para contrariar o outro. Bom, a bioética, deixa eu voltar ali, não. A bioética não pode ter apenas uma visão científica da vida. Quando eu digo científica, é desconsiderar o ser humano como ser humano e se concentrar apenas na doença ou na enfermidade. Não pode, né? Que pensar que estamos pois
Uma enfermidade está no ser humano e não o contrário. Eu não sei se vocês percebem aqui uma inversão de valores. Ninguém pode considerar que o homem pertence à enfermidade. Não, é que a enfermidade está nele. E do ponto de vista filosófico, chama-se, é um acidente da matéria. Acidente não no sentido de choque, acidente quando algo sai da normalidade. Porque ele podia estar ou não estar doente. E isto se chama acidente em filosofia. Bom, eu termino aqui fazendo uma homenagem aos anfitriões. Eu não conheço o mandarim, não conheço. Se eu pronunciar errado, deixem passar, não precisam rir de mim, né? Então, diz assim, Liang Hu Xiang Do, Bio Yi Shang, ou seja, quando dois tigres lutam, é certo que... Isso é uma sabedoria budista, hein? Quando dois tigres lutam, é certo que um dos dois irá perder. O que significa isso? Que budismo, cristianismo, islamismo e outros têm que andar de mãos dadas para humanizar a ciência. Muito obrigado.